Olá a você que nos acompanha pelas mídias sociais de nossa paróquia. Começa agora o programa Você Sabia? E hoje, no terceiro programa, damos continuidade àquela perspectiva histórica. Aqui então vamos concluir um pouquinho da perspectiva histórica da origem da festa em Portugal. Hoje prometo que serei mais breve que nos últimos 2 programas. Hoje eu queria tratar com vocês, aprofundarmos um pouco da origem da festa na Ilha dos Açores, em Portugal. Na verdade, nas ilhas. Os Açores são um arquipélago ali na região de Portugal. Então, é um composto de várias ilhas. Uma delas, por exemplo, é a Ilha da Madeira, muito conhecida também por nós brasileiros. Enfim, Ilhas dos Açores. 100 anos após a promessa de Santa Isabel, lembrando que a sua promessa foi feita em 1320, então mais ou menos 100 anos após a origem da festa do Divino Espírito Santo em Portugal, acontece então a descoberta das Ilhas dos Açores. E após essa descoberta das Ilhas dos Açores, que foi ali mais ou menos por volta de 1432, por ordem do rei na época, que mandou povoar essas ilhas pelos próprios portugueses, a festa do Divino Espírito Santo foi levada então de Portugal para as Ilhas dos Açores, pelos próprios portugueses que começaram a povoar essas ilhas recém-descobertas. Diga-se de passagem que tanto esses colonos, tanto esses portugueses que emigraram de sua terra em Portugal e foram para as ilhas, quanto os clérigos, os religiosos, os padres que foram para a Ilha dos Açores, foram enviados como uma espécie de punição, ou seja, eles foram isolados nessa ilha. Imaginem você, que já deve ter visto isso há muito tempo, ou há pouco tempo, se for jovenzinho, e nas aulas de história, quem não gostaria de ficar na capital do seu país? Quem não gostaria de estar próximo ali à corte, à nobreza do seu país? Você sair do centro de Portugal e ir para as ilhas é algo não muito desejável. Então, é como se aqueles que foram para lá povoar, a ordem do rei de Portugal, e aqueles que foram para lá evangelizar, foram para lá dar continuidade, à religião daqueles portugueses que para lá se dirigiram, não era algo muito do desejo deles. De fato, era algo que era um desafio. Eles, de alguma forma, foram isolados nas ilhas, porque o objetivo, o ponto principal deles era estar na capital, era estar no centro de Portugal, como qualquer europeu daquela época. E a gente vê que depois, na época das descobertas marítimas, vinham para o Brasil, vinham para a América os desbravadores, os navegantes, mas a própria nobreza, o próprio clero, o alto clero, não veio para cá. Eles continuaram em Portugal, em Espanha, enfim. E a importância das Ilhas dos Açores para a origem da festa do Divino em Portugal, sobretudo nesse processo de continuidade, foi exatamente porque as Ilhas dos Açores é um local de escala para os europeus cruzarem o Oceano Atlântico em direção à América, em direção ao Brasil.
Então, nesse processo deles saírem de Portugal e virem para o Brasil, alguns anos depois da chegada da festa do Divino nas Ilhas dos Açores, exatamente ajudou, porque a ilha era um ponto em que as navegações, as naus marítimas paravam, saíam de Portugal, paravam nas Ilhas dos Açores e vinham para o Brasil. Ou seja, se a festa do Divino já se encontrava em Portugal, além disso, ela ganhou uma conotação, ela ganhou uma força muito especial nas Ilhas dos Açores, mediante, como já vimos, esse isolamento, né, de quem lá estava, né? Eles foram para lá como que, entre aspas, exilados, e no exílio o povo então mantém, cultua ali uma religiosidade, uma espiritualidade muito forte, e ali foi sobretudo pela festa do Divino Espírito Santo. Então, quando esses portugueses paravam nas Ilhas dos Açores para cruzarem o Oceano Atlântico vindo ao Brasil, traziam consigo também a festa do Divino Espírito Santo, que estava mais enraizada, estava mais forte nas Ilhas dos Açores. E veremos a partir do programa de amanhã como que o pensamento, a doutrina filosófica de Joaquim de Fiore se encontrava em Portugal e nas Ilhas dos Açores. Então, se a festa do Divino Espírito Santo veio ao Brasil por meio de Portugal, nessa escala nas Ilhas dos Açores, ali também veio a doutrina, o pensamento filosófico de Joaquim de Fiore. Concluímos aqui o programa de hoje e eu te aguardo amanhã para continuarmos com o programa Você Sabia?